Imagine só. Você está no deserto, um líder guiando seu povo, quando de repente 250 dos homens mais influentes se levantam contra você. Foi exatamente isso que Moisés enfrentou. No vídeo anterior, vimos como a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão e suas famílias, e como o fogo consumiu os 250 homens que ousaram oferecer incenso ilegalmente. Uma demonstração chocante do poder e da santidade de Deus. Mas a história, meus amigos, está longe de acabar. O que aconteceu logo em seguida foi ainda mais terrível e revelador. A poeira mal havia assentado, e o cheiro de fumaça ainda estava no ar, quando uma nova onda de rebelião começou a se formar. No dia seguinte, toda a congregação de Israel, o povo que tinha acabado de testemunhar um milagre aterrorizante, começou a murmurar contra Moisés e Arão. Eles diziam: "Vocês mataram o povo do Senhor." Pensem na audácia. Eles viram a terra se abrir, viram o fogo descer do céu, e ainda assim, culparam os homens que Deus havia escolhido. Essa murmuração não era apenas uma reclamação. Era uma acusação direta, uma rejeição da liderança divina e, em última instância, uma afronta ao próprio Deus. Eles estavam essencialmente dizendo que Deus estava errado em seu julgamento. E quando o povo se juntou contra Moisés e Arão, algo aconteceu. Eles olharam para o tabernáculo, a tenda do encontro, e viram a nuvem da glória do Senhor cobri-lo. A presença de Deus havia chegado, e não era para uma conversa amigável. Deus falou com Moisés e Arão, e suas palavras foram realmente assustadoras. Ele disse: "Afastem-se desta congregação, para que eu possa consumi-los num instante." Imagina a tensão no ar. O juízo estava prestes a cair sobre toda a nação, e a responsabilidade era imensa. Moisés e Arão, com o coração pesado, caíram de joelhos, implorando por misericórdia. Eles sabiam que o povo que os acusava estava perdido sem a ajuda divina. Essa cena mostra não só a gravidade da situação, mas também o amor e a compaixão que esses líderes tinham pelo seu povo. Eles estavam prontos para sacrificar tudo para salvar a nação. É uma lembrança poderosa do que significa interceder por alguém, não acha? Mas antes que pudessem terminar sua oração, algo terrível começou. A praga. Uma doença súbita e mortal começou a se espalhar pelo acampamento como um incêndio. Pessoas começaram a cair, uma após a outra. A ira de Deus havia sido liberada. Aqui, respondemos à pergunta do nosso título. A praga que começou a consumir a nação foi uma consequência direta da sua rebelião e murmuração contínuas. Eles não aprenderam com o julgamento anterior. Em vez disso, endureceram seus corações e desafiaram a Deus abertamente. Nesse momento de pânico e morte, Moisés agiu rápido, sem hesitar. Ele se virou para Arão e disse: "Pegue seu incensário, ponha fogo do altar e adicione incenso. Vá depressa para o meio da congregação e faça expiação por eles, porque a ira do Senhor já se manifestou, a praga já começou." A urgência nas palavras de Moisés mostra o desespero da situação. Ele sabia que o incenso tinha um poder simbólico de purificação e proteção. Arão, com seu incensário, representava a esperança de que, através da fé e da ação, poderia haver redenção e alívio para o povo aflito. Essa cena é um lembrete poderoso de como, mesmo em momentos sombrios, a fé e a ação podem trazer luz e salvação. Arão, o sumo sacerdote, o mesmo homem que o povo havia desafiado, não hesitou. Ele pegou seu incensário, correu para o meio do povo e se colocou em uma posição incrivelmente perigosa e simbólica. A Bíblia, no livro de Números, capítulo 16, versículo 48, nos dá uma imagem poderosa. Ele se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Imaginem essa cena. De um lado, pessoas caindo, a morte se espalhando. Do outro, os que ainda estavam de pé, aterrorizados. E no meio, Arão, com o incenso da expiação subindo aos céus, formando uma barreira invisível contra a morte. A fumaça do incenso, representando as orações e a intercessão, aplacou a ira de Deus. A praga parou. O custo já tinha sido altíssimo e quando a contagem dos mortos veio à tona, o número era de arrepiar.
e 700 vidas perdidas nessa tragédia. E não podemos esquecer dos que morreram na rebelião de Corá, um evento que deixou marcas profundas. Em apenas 2 dias, quase 15.000 pessoas se foram por causa da desobediência e incredulidade. É de chocar, né? Isso nos faz pensar em como a desobediência pode ter consequências tão devastadoras. A dor e o sofrimento que isso trouxe para as famílias e comunidades foram imensos. Triste pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. Este evento nos ensina lições profundas. Mostra a gravidade do pecado da murmuração e da rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Mostra também a santidade de Deus e que Ele não tolera o pecado em seu acampamento. Mas, acima de tudo, revela a incrível misericórdia de Deus, que providenciou um meio de expiação através do sacerdócio de Arão. Aquele ato de Arão, de se colocar entre os mortos e os vivos, é uma bela prefiguração do que Jesus Cristo faria na cruz, colocando-se entre a humanidade pecadora e o justo juízo de Deus, para que a praga do pecado pudesse cessar para todos que creem. A nação de Israel escapou da destruição total, mas a liderança ainda estava em aberto. A rebelião de Corá e as reclamações do povo mostraram que eles ainda duvidavam de quem Deus havia escolhido. Apenas eliminar os rebeldes não foi suficiente para acalmar os ânimos. Deus precisava dar um sinal claro, um milagre que deixasse qualquer dúvida sobre quem deveria guiar o povo na adoração. E aqui nossa história continua, cheia de expectativa e mistério. Para provar que Arão e sua família eram os escolhidos para o sacerdócio, Deus decidiu fazer algo incrível. Ele mandou um teste único e milagroso com um cajado seco de madeira. Imagina só. Esse cajado, que parecia sem vida, se transformou em um dos milagres mais simbólicos do Antigo Testamento. É uma cena que realmente mostra o poder divino e a escolha especial de Deus, né? Esse milagre não só confirmou a posição de Arão, mas também trouxe esperança e fé para todo o povo. O que você acha desse momento tão poderoso? O que foi esse teste, hein? E como um simples pedaço de madeira poderia acabar com séculos de disputas e estabelecer a autoridade de Arão para sempre, é realmente fascinante. No nosso próximo episódio, vamos desvendar o mistério por trás do cajado de Arão que floresceu. Você sabia que esse evento não só simboliza a liderança, mas também traz à tona questões de fé e identidade? Vamos explorar como esse cajado, que se tornou um símbolo poderoso, influenciou a história e a espiritualidade de muitas pessoas. Não perca, vai ser incrível. Obrigado por assistir. Se você está aprendendo com esta série, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo desta jornada incrível pelo deserto. Até lá!